Nesse primeiro momento, eu quero compartilhar com vocês sobre a minha última curiosidade. Eu resolvi aprender a fazer renda de bilro. Para quem não sabe o que é a renda de bilro é uma renda, como o nome diz, e ela é feita com pedacinhos de madeira que levam uma linha enrolada para poder ser trançada. E a cada movimento que você faz, você insere um alfinete para poder ir modelando a renda, que ela é feita sobre uma almofada com um molde feito geralmente em papel cartão, pelo que eu vi. Como eu estou improvisando tudo, eu faço com papel sulfite mesmo. E eu também improvisei todos os materiais, menos os alfinetes, porque os alfinetes eles são acessíveis, eles são fáceis de conseguir em algum armarinho ou até papelaria, dependendo da sua cidade, você consegue encontrar alfinetes. Eu uso os alfinetes cabeça de vidro e os alfinetes niquelados, né? E aí o que acontece? Você vai precisar de muitos alfinetes, muitos mesmo. E bilros, você também vai precisar de muitos. Só que, o que acontece? O bilro em si, ele é um pouco caro. Se você for comprar o bilro, de fato, o bilro específico para fazer a renda, ele é um pouco salgado, o valor dele. Compensa a partir do momento em que você realmente souber que é isso que você quer para sua vida. Eu recomendo, inclusive eu também vou comprar assim que eu tiver condições, porque eu tô muito apaixonado, muito viciado nessa técnica, em aprender. Só que hoje eu quero trazer para vocês alternativas. Você quer começar a aprender? Ah, mas como que eu vou começar a aprender? Como eu vou comprar uma almofada para fazer bilro, eu vou comprar os bilros e seja o que Deus quiser, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai improvisar usando a nossa criatividade de artesão, né? Vocês que têm interesse em aprender, vamos botar esse talento para jogo, porque a gente nunca vai saber se não tentar, não é mesmo? Então, como eu improvisei os materiais? Para fazer a base, para substituir a almofada, eu comprei uma placa de papelão na papelaria. O papelão não, uma placa de isopor na papelaria, e de 20 milímetros. Cortei ela ao meio, coloquei uma metade em cima da outra e cobri, envelopei com papel craft. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, que eu já tô com uma renda em andamento. E pros bilros em si, em vez de comprar os bilros mesmo, eu usei palito de churrasco. Eu peguei o palito de churrasco e eu cortei ele na metade. Eu nem dei o acabamento assim na ponta, porque eu resolvi priorizar essa ponta que não tem o espeto, né, que é a parte de baixo do palito, pra não ter muito contratempo com aquela pontinha, porque como aprendendo a gente não sabe manejar direito, pode se machucar com aquela ponta. Mas eu poderia ter lixado assim, pontinha, pra ficar bem bonitinha, bem quadradinho. Então eu priorizei essas partes dos palitos. As outras estão ali também, só que eu só vou usá-las quando realmente precisar, né? Então eu cortei mais ou menos na metade. Um pacote de palitos eu usei um alicate normal mesmo, e peguei nessa parte aqui do alicate, eu vim, né, e cortei pela metade ali. Eu marquei e cortei. Eu uso esses palitos como o bilro, né? E pode ter certeza que você vai usar muitos, dependendo do projeto que você for fazer. Às vezes 3 pares, 4 pares, 5 pares não vai ser o suficiente. E eles são todos sempre trabalhados em pares, sabe? Então eu tô fazendo ali uma receita mesmo, que eu tô usando 42 pares de bilro, dá 84 unidades.
Então é bastante coisa. A linha que eu estou usando, eu estou usando o fio Cleia, que era um fio que eu tinha. Isso aqui é um restante de fio Cleia que eu tinha. Eu ouvi dizer e eu vejo também que ele ainda é um fio um pouco grosso, só que eu tentei também usar a linha de costura e ficou um fio muito fino. Então eu fiz o teste e pra mim, como era o que eu tinha disponível em casa, eu acabei optando mesmo por usar o fio Cleia por causa da praticidade. Ele não é tão fino, mas ele também não é tão grosso, né? Dá pra se utilizar. Então, por enquanto, é isso. A gente já tem a maior parte das coisas necessárias. Porque para fazer a renda de bilro, a gente precisa do bilro, que no nosso caso são bilros achurrascados, palitinhos de churrasco. O que a gente vai fazer? A gente vai enrolar a linha para simular o bilro. Vai ficar um pouco leve, né? Ele não vai ter tanto peso, então pode ser até um pouco difícil de manejar, porque eu percebo que na renda mesmo o bilro ele tem uma bolinha assim, uma pontinha mais gordinha para dar um peso. E como eu estou fazendo tudo na base realmente do improviso, eu não fiz uma adaptação a ponto de trazer um peso para esse material. O que eu costumo fazer? Quando eu vou enrolar a linha, eu tento ficar atento à direção do fio. Eu gosto de trazer o fio de frente para trás, né? Pra cá, nessa direção. Por quê? Para eu poder padronizar a forma de enrolar, para que todos os birros estejam enrolados na mesma posição, porque isso facilita o trabalho da gente, né? Essa padronização de fabricar a situação toda vai ajudar na hora da confecção. Então eu comecei enrolando para segurar a linha, para prender, e agora eu venho aqui e vou fazendo o movimento com a mão de enrolar. Eu vou enrolar, enrolar, enrolar. E eu enrolo mais ou menos dessa quantidade aqui. Eu não ponho muito para a ponta porque a linha pode cair para frente, né? E também não chego muito para trás para não ficar difícil e desconfortável para poder manejar. Aí o que eu faço? Eu vou enrolando a linha, tentando manter o máximo de uniformidade possível para poder ter um manejo satisfatório. E a gente vai enrolando, 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 enrolando. Com muita paciência. E com muita curiosidade. Porque a gente nunca vai saber se não tentar. Depois de enrolado, eu gosto de enrolar um pouquinho mais, porque dependendo da peça, a gente evita emendas. Visto que a gente já vai fazer uma emenda entre um bilro e outro. Aqui, enrolei uma quantidade, mais ou menos assim. Vou colocar no rumo da peça, que aí dá pra ver o meu quadro. Enrolei uma quantidade de fio. Vou vir com a minha tesoura e vou cortar o fio. Depois que eu cortei o fio, eu vou segurar esse fio no bilro. Como que eu vou fazer para segurar esse fio? Eu vou
fazer um lacinho. Essa parte tá para trás, a linha solta tá para trás. Eu vou fazer um Ezinho, um E, que eu vou passar a ponta para trás, a ponta está por trás, né? No caso é de frente pra gente, ela tá atrás da visão de quem tá vendo ali. E aí eu vou pegar esse Ezinho e vou passar o bilro por dentro dele. Vamos ver se dá pra ver. Porque quando eu puxar, o que vai acontecer? Ele vai criar... Deixa eu colocar no escuro aqui. Ele vai criar... Não, ficou ruim. Ele vai criar uma laçadinha. E essa laçadinha, não sei se dá pra ver, a laçadinha tá pra frente aí, ó, e a linha tá por trás. Essa laçadinha, ela vai se prender. Quando ela se prender, meu celular ele não tem a imagem muito boa, mas prometo pra vocês que eu vou fazer o possível pra melhorar essa imagem. Depois que tá preso essa laçadinha, ela vai ficar. E isso não vai prejudicar na hora de fabricar o bilro, a renda de bilro. Por quê? Porque quando você desenrolar, ela vai desenrolando junto, porém vai ficar firme. Então você vai poder puxar, tensionar, mas quando precisar, você vai poder liberar a linha sem soltar. Eventualmente você vai precisar refazer essa laçadinha, porque ela vai soltar, dependendo da posição que a linha estiver. Porém, essa primeira parte, a gente já tá sabendo como fazer. Que é de dar a laçadinha e enrolar a linha no nosso bilro achurrascado, improvisado. Então, vou enrolar mais um e volto na sequência pra gente poder continuar fazendo. Bilro enrolado, mais uma parte feita, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir essas duas pontas. Eu costumo dar um nó simples. Eu junto as duas pontas. Deixa eu melhorar aqui. Eu junto as duas pontas, faço aquele nozinho cego mesmo. E aí, depois desse nozinho, eu pego e dou outro nozinho. Por que eu faço isso? Morro de medo de soltar. Não sei, acho que tem como melhorar esse nó, mas eu fico um pouco inseguro na hora de fazer alguns arremates, ainda mais os que tem que cortar muito rente. Eu fico um pouquinho inseguro, com medo de soltar, sabe? Então por isso que eu dou o nó dessa forma. Ele fica um pouco grandinho, mas eu prometo que eu vou pesquisar mais uma forma de dar um nó melhor. Bilros unidos, como eu disse para vocês, vamos trabalhar em pares, porque eles precisam ser trançados. E aí o que acontece? A renda vai nascer. Tcharam! Quando eu faço isso, de dar um nozinho, geralmente eu costumo, como a gente faz aquela laçadinha, ó, ela é fácil de soltar. A gente soltou a laçadinha, eu olho, o bilro que tiver um pouquinho mais de linha, eu vou deixar ele em repouso e vou enrolar o outro. Eu costumo gostar de trazer o nozinho cá pro final. Eu trago o nozinho pro final, porque se deixar ele mais pro meio, pra ponta, ele vai ficar pegando na hora de você trabalhar. Dou uma leve... Opa, bilro caindo.
dou uma leve enrolada aqui, e aí sim eu faço a laçadinha, aquela laçadinha. E aí a gente vai ter um início de trabalho sem uma emenda aparente, ou dependendo do trabalho que a gente for fazer circular, com a emenda um pouco menos agressiva, sabe? Então, aqui a gente já tem nosso primeiro par de bilros, e assim a gente vai fazer conforme a nossa receita, tantos quantos necessários. E é isso, essa é a primeira parte, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu comentário, sua curtida. Se estão gostando da forma que eu estou ensinando também, já me deixem saber para que eu possa continuar. E é isso. Muito obrigado. E a gente volta com a segunda parte no próximo vídeo, explicando, tá, e aí, depois dos bilros enrolados, o que eu vou fazer?